Ok, aqui estamos uma vez mais para um Uvas e Personalidades. Agora com uma jovem referência no karting. Através da 7 Points temos Juliano Provesi. Juliano, obrigado por teres vindo ao Uvas e Personalidades. Agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui. Vamos fazer um estrago? Vamos, esse ano vamos dar uma brincada. Ok, então é assim, para aqueles que não te conhecem, quem é Juliano Provesi? Pois então, eu sou um piloto de kart, eu tô correndo na Pinguim Racing e o kart praticamente foi sempre o meu sonho, desde criança, quando eu ganhei meu primeiro kart, eu sempre vi que eu vou querer viver daquilo, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu vou querer seguir em frente. E eu acho que como qualquer piloto, o maior sonho é chegar na Fórmula 1. Então, não sei se eu consigo, mas acredito que é. Bom, se formos a falar de rapidez, através da divulgação, está a ser rápida. Mas eu também sei que tu tiveste influências do pai. Conta-me lá como é que foi essa história da evolução do gostinho da velocidade. Desde pequena, sempre fui criado numa pista de corrida. Meu pai, ele era piloto de velocidade na terra. Ele foi campeão em 2009 e desde quando eu nasci, quando eu era pequenininho, tenho algumas fotos também da pista, tudo, que eu ficava lá brincando enquanto estava tendo as corridas, eu ficava acompanhando no box. Então, eu acho que eu queria correr junto com ele quando eu era pequenininho, correr junto no carro, só que não podia. Foi daí então que o pai comprou um kart para mim poder correr. Eu sei que nos bastidores tu passaste umas imagens já antigas, não é? Onde o teu pai improvisou um carro onde tu andavas a correr numa pista de pneus, tá? Como é que foi a questão até agora, à atualidade, essa adrenalina subir um pouco mais de acordo com a velocidade que tu tens? Como é que tem sido essa adrenalina a crescer com o tempo? Pois então, quando eu comecei a correr nessa pista de pneu, eu devia ter uns 3 para 4 anos. Então, eu só sabia acelerar, frear e virar. E daí agora, dá diferença correr em uma pista com um kart relativamente mais forte. Agora eu estou com um motor 2 tempos, 125. Deve chegar a uns 110 ali, 115 no final da reta. Com um kart que chegava a 80, a pressão, a força G é mais forte, né? Tem que ter mais corpo para poder aguentar a curva, né? Juliano, diz-me uma coisa, a disciplina que te é imposta na escola, tu aplicas na pista? Eu acho que como a concentração que a gente tem para fazer uma prova, que a gente está lá concentrado, está lá para responder a questão, na pista seria a mesma coisa. Antes de eu entrar no kart, eu sempre fico ali andando em volta do kart, vendo se está tudo certinho, me concentrando para ver. E antes mesmo de eu ir para a pista, eu sempre procuro vídeos no YouTube, né, para ver como que é o traçado, tudo. Eu acho que assim eu consigo me concentrar mais na corrida. Eu lembro, nos bastidores nós estávamos a conversar que tu nem sequer almoças, é correto? Assim, isso é um ritual ou é exatamente pela questão da adrenalina, não fazer nada na concentração? Pois então, a mãe fica muito brava comigo, ela fala que eu tenho que comer, mas eu não sei o que acontece, não dá fome. Eu acho que é a questão da adrenalina mesmo, da ansiedade de estar ali para dar umas voltas. Diz-me uma coisa, tu tens uma certa disciplina, tens um certo respeito pela competição que tu gostas e pela escola, que és uma evolução normal. Que conselho é que tu dás aos jovens que de alguma forma queiram seguir os teus passos? Então, primeiramente, para chegar em um lugar alto tem que ter muita confiança em Deus, porque Deus ele é a base de tudo, e tem que ser humilde, porque a humildade vai levar você em lugares que às vezes você jamais sonhou. Tu, como um comum mortal, és uma pessoa pacata, concentrada, disciplinada. Na pista, viras fera? Olha, na pista eu me julgo sendo um bom piloto. Eu tenho, por exemplo, o que o Senna tinha. Ele tinha a Bíblia dele, ele rezava, orava, né? Ele se concentrava antes da corrida. E na pista, ele se dedicava muito nos treinos, e na pista isso dava resultado. É o que eu busco fazer.
Tu estás pela Pinguim Racing. A Pinguim Racing tem já uma grande armada e um grande reconhecimento e já tem prémios. Como é que tu te sentes, estando na Pinguim Racing, com o Rodrigo Penteado, estar sobre a alçada dele? Tu sentes uma grande responsabilidade ou um foco para o futuro? Então, quando o Pinguim me convidou para fazer parte da equipe, eu fiquei super feliz. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir chegar em um nível profissional assim de kart. Antes eu só corria por lazer, né? Só que chegando agora ao nível profissional de kart, eu acho que eu tenho chances de buscar alguns campeonatos. Brasileiro, a Copa do Brasil, que é meu sonho conseguir. E para lá caminhas. Diz-me uma coisa, como é que os papás reagem quando tu estás na pista? O pai, eu acho que ele fica muito nervoso. Quando ele era piloto, né? É diferente estar dentro do carro e estar fora. Fora fica muito mais nervoso do que dentro. Agora a mãe, ela já tem aquele certo medo. Não sei se é o medo de bater, se é o medo de acontecer alguma coisa, daí eu não sei. Ela é daquelas mães que assiste ou se esconde para não ver a competição? A mãe, ela assiste, ela grava às vezes pra mim. Agora a avó já não gosta de ver muito, ela já se esconde mais. Uhum. Diz-me uma coisa, como é que tem sido a tua perspectiva pessoal dessa evolução? Como é que tu te sentes? Não a questão de menino para homem, mas a nível de responsabilidade perante, posso dizer, a sociedade, porque tu és um exemplo para alguém. Todos nós somos exemplo para alguém. Tu na escola, de alguma forma, és exemplo para muitos que têm curiosidade e te apoiam. Como é que tu sentes nessa posição de responsabilidade? Olha, ser exemplo para alguém, para mim, é uma coisa... Eu não consigo explicar, não consigo expressar. É uma coisa de orgulho para mim. E eu sempre quero levar para as pessoas Deus, né? Porque Deus, que nem eu disse anteriormente, é a base de tudo. Então, se eu for exemplo para alguém, Deus foi o exemplo para mim. Seguindo este enquadramento, Deus, família e trabalho. Deus já falaste, tens essa consideração, e a família? Como é que a família vê a estrela de Juliana Provezzi? Olha, a minha família me apoia muito. Em tudo o que eu faço, ela me apoia. E no kart não vai ser diferente. Quando meu pai corria também, meus avós ajudavam ele e tudo. E ele tinha uma frase escrito, uma frase bem simples assim, escrito no porta-mala do carro dele. Obrigado, família. Que é uma frase que eu carreguei até hoje, que eu coloquei no meu kart também. Boa. Diz-me uma coisa, tu estás com que idade? Eu tô com 16 anos. Uma criança, tá? Diz-me uma coisa, que frase ou que livro é que te acompanha diariamente como motivação? Olha, o Senna, para mim, é a minha maior motivação. Ele tem uma frase que eu até tenho no meu quarto, que ele fala sobre o empenho e dedicação. Que quando você se empenha e se dedica, você consegue alcançar os seus objetivos. E quais são os teus objetivos? Meu objetivo é tentar chegar na Fórmula 1. Mas eu sei como nem tudo é flores, né? Então tem que ter um plano B. Geralmente, assim, uma das coisas que eu aprendi também, assim, também tenho 16 anos, foi que, assim, geralmente nós, durante o nosso percurso, nós caímos. Mas desde que a gente caia para a frente e se levante, sabes que foi mais um passo que nós demos. É mais uma experiência. Tu com 16 anos, como é que está o teu currículo de experiências? Sentes que o caminho vai ser fácil, tens noção que vai haver dificuldades, mas qual é a tua fonte de inspiração? Minha fonte de inspiração é meu pai. Primeiramente que praticamente tudo eu quero herdar do meu pai. A personalidade e tudo. Sentes isso como uma responsabilidade ou um legado? Uma responsabilidade o quê? Ou um legado? Legado. Legado como um testemunho para passar para a frente. Sentes como uma responsabilidade ou um legado? Eu acho que seria um legado. Eu também gostaria que os meus filhos fossem assim. A família Provezzi, teu pai e tu são os únicos na competição? Não, tem o meu irmãozinho também que está iniciando no kart também. Ele correu só umas 3, 4 vezes. Mas ele tá começando e se Deus quiser também vai seguir na carreira do kart. E já sente a adrenalina, não? Já, ele gosta de andar. Diz-me uma coisa, agora para finalizar, o que é que me dizes o seguinte, para aqueles jovens
que te querem conhecer. As meninas não vamos falar, tá? Porque os pais estão aqui, portanto vamos fazer. Isso é à parte, tá? É a parte particular dele. Mas é assim, estes jovens que estão a ver, estão a gatinhar agora no karting. Olha para eles e diz assim, que frase de motivação é que queres passar para eles? Ó, se dediquem muito, tenha muita força e muita fé em Deus, que um dia você chega lá, que nem o Senna disse, né? Uma hora você chega. Juliano Provedzi, 16 anos, e olhem a fera que aqui está. Um jovem Senna a gente não sabe, né? Mas é assim que está a gatinhar para lá, está. 7 Points, Juliano Provedzi, acompanhem nas redes sociais dele, que vão passar aqui todos em baixo. Entrem em contacto com a equipa para uma futura ou a aquisição de patrocínios e façam, lá está, como o nosso propósito, que é deste programa, é apresentar as uvas e as personalidades, para ver se esprememos a uva, para saber exatamente do que aquilo que ela é feita. Juliano, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades, tá? Obrigado por teres aconselhado essa jovem nata de corredores, inclusive o teu irmão, que se serve de ti como exemplo, grande responsabilidade. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Fala galera, aqui é o Juliano, gerente de vendas da Maori. Estou aqui para dar um recado para vocês. Estaremos aí junto com o João Farrapa no Uvas e Personalidades. Acompanhe o programa dele e venha nos conhecer. Swimming pool, beach style. The perfect swimming pool for all occasions, warm water and provided with a nanotech compacted sand taking the form of the scenery of a true oasis. This oasis, it stretches all around the building. The waterfall, the landscape and the rest areas are a sight to see. You can also have the option to relax in the sauna with a view of the swimming pool. The detail of the lights are set with micro LED dots that mirrors a beautiful constellation. Temos a apresentar desta forma hoje, tá, uma Sangiovese. No caso, um rótulo que é Corbelli Sangiovese. É uma uva descomplicada, uva italiana, bem amplamente plantada pelo mundo inteiro. E no caso, esta uva, eu costumo dizer que assim, optem por uma uva que é fácil e descomplicada. No caso, é assim, eu tenho a propor esta uva Sangiovese. Uma das características dela é que uma casta que compõe o famoso vinho Chianti. É uma uva, no caso também o vinho, que eu tenho aqui a propor, é um vinho descomplicado, um vinho de taninos macios, vai puxar tons de morango e cereja, e muito adequado a um momento, um episódio repentino, digamos assim, que a pessoa pede: vamos comer pizza à casa do amigo, vamos comer massa, vamos comer uma lasanha. Passem no mercado e vejam esta uva, Sangiovese. Então é assim, tem taninos leves, é um vinho agradável, fácil de beber, vinho de bolso, como eu
a dizer aqui nestes episódios de uvas, João e suas uvas, tá? É um vinho descomplicado, é um vinho acessível, é uma uva que vocês podem ver que tem uma nomenclatura própria. Puxa registros do sul de Itália, tá? Todas elas, da região da Toscana, tá? E lá está, estamos a falar de uma harmonização clássica com toda a gastronomia italiana, ou seja, no caso da pizza, massa, macarrão, etc. É uma harmonização clássica, como costuma dizer. E porquê uma harmonização clássica, perguntam vocês? A questão da harmonização clássica tem a ver com a questão de vinhos e comidas da mesma região. É uma das perguntas que me fazem, mas o que é uma harmonização clássica? A harmonização clássica é exatamente isso, ou seja, quando há produtos vinícolas e produtos gastronómicos típicos de cada região, todas as questões de alimentação, gastronomia, bebida, que se possa fazer e elaborar o menu próprio, no menu caseiro, queijos com vinhos da região, a vossa cachaça com o vosso pinhão ou o antepasto de um churrasco, isto são harmonizações clássicas designadas a cada região. Posteriormente, a evolução da uva, a evolução do vinho, vêm as harmonizações contemporâneas, aquelas harmonizações que se arriscam um pouco mais para ver se realmente existem surpresas na combinação de determinadas uvas com determinadas comidas de outros locais. Lá está a amplitude que tem tido esta uva. Espero que gostem, tá? Essa é uma opção descomplicada. Ok, novamente uvas e personalidades. Hoje com o pai do piloto que nós entrevistámos anteriormente, Adriano Provedzi. Adriano, obrigado por teres vindo ao Uvas e Personalidades. Satisfação é minha. Ok, então, o pai do piloto Giuliano Provedzi. Assim, como é que é ser mentor de duas crianças? É um prazer, né? Você ter os filhos ao teu lado e assim, seguindo aquilo que eu comecei lá no passado, lá não tinha nem a ideia, né, de que meus filhos fossem gostar do automobilismo e gostar daquilo que foi uma paixão para mim, né? Então, é um prazer imenso ter os filhos hoje fazendo aquilo que eu comecei lá no passado. Diz-me uma coisa, como é que surgiu esse clique da velocidade? Como é que foi? Assim, eu não acredito que tenha sido num carrinho de rolamentos, como você é rolimã, como vocês são. Foi através do carrinho de rolamentos que surgiu esse apetite? Foi muito engraçado. Eu, quando tinha uns 6 anos de idade, meu pai mandou fazer um carrinho para mim, e um carrinho de ferro. Então, eu morava em estrada de chão e tinha uma descida bem grande na frente da minha casa. Meu pai, vendo que eu gostava de automobilismo, porque eu sempre brincava de carrinho e tudo, ele foi lá e mandou fazer um carrinho de ferro para mim. Então, nossa, descia com aquele carrinho quase o dia inteiro. Então, foi aí que começou. Meu pai fez aquele carrinho e aí, partindo daquele carrinho, inclusive eu tenho ele até hoje, aquele carrinho. O Juliano já andou algumas vezes. A gente fez algumas adaptações para andar agora no asfalto, que agora é asfaltado na rua. Mas foi ali o começo. Partindo dali, chegou um dia, um amigo meu comprou um carro de velocidade na terra. E aí chegou e me convidou: Adriano, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Eu falei: não quero e tal. Ele falou: não, vamos lá, vamos ver como é que é. Aí um dia ele foi treinar e me convidou para ir treinar. Aí fiz um tempo melhor que ele na pista. Chegando lá, fiz um tempo melhor que ele. Ele falou: não, cara, você tem que correr, vamos correr e tal. Vai começar o campeonato e tal, e vamos correr comigo e tal. Eu falei: não, então tá bom, vamos lá, vamos correr. Chegando lá, no primeiro dia, ele foi fazer o treino antes do que eu, capotou o carro. Capotou o carro
eu acabei não correndo naquele dia. Ele falou, não, vamos comprar outro carro, vamos comprar outro e vamos e tal. Foi aí que começou. Aí eu corri algumas corridas com ele e aí acabamos se separando. E aí foi onde que eu comecei a minha vida na Velocidade na Terra. Como é que foi a ver o bichinho passar para os filhos? O Juliano, ele sempre me viu correndo. Ele era uma criança assim, muito curiosa. Então, eu via que não era só uma curiosidade dele, e sim um amor que ele tinha pelo aquilo. Porque ele, muito pequeno, tinha fotos dele assim, que ele ficava de pé no banco do carro de corrida assim, andando. Então aquilo sempre vinha para mim assim que ele gostava daquilo. Eu uma vez comprei um carrinho para ele, elétrico, e o carrinho andava muito devagar. E aí ele falava, pai, me empurra aí para ir mais rápido. Então eu tinha que pegar um cabo de vassoura e colocava no carrinho e saía correndo com ele para ir mais rápido. Então aquilo já dava para ver que ele queria mais. É o reflexo da geração. Eu sei que há uma responsabilidade para com os filhos de que haja uma certa orientação, um certo acompanhamento. Mas também temos o outro lado, o feminino. Como é que a mãe assistia com stress a ver os filhos a serem criados a essa velocidade? Como é que foi esse ambiente em casa? A minha esposa, ela sempre falava assim, nas corridas, eu não vou assistir você, porque você não dá atenção para mim lá na pista. E assim, o ruim é que você está tão concentrado na hora da corrida que às vezes você acaba não dando a atenção necessária para as pessoas que estão ali. E com o Juliano é a mesma coisa. Ela quer que, mas eu vou lá e faz de conta que faz de conta que a gente nem está lá, que eu como mãe não estou lá. Mas não é isso que você faz de conta que não está lá. É que a concentração faz com que você naquele momento se dedique somente ao carro de corrida, ao kart, no caso do Juliano, e as outras coisas ficam um pouco mais afastadas. Então, mãe, né, pai, é claro, fica ali naquele momento muito angustiado, porque você não sabe o que vai acontecer lá dentro numa pista. Dentro de uma pista, quer queira, quer não, o perigo é muito grande lá dentro. Então, você como pai, como mãe, fica nessa certa angústia, nessa certa... esperando o que vai acontecer lá dentro. Né? Uma das frases que eu penso que vocês passem para o Juliano na competição é força, foco e fé. Sim. Essa responsabilidade e essa pausa a quando da competição, como é que estar nos bastidores a sentir essa adrenalina? Porque assim, ele pode não estar a dar atenção, mas sente a vossa presença lá. Não é? Só que também sente a adrenalina de fora da parte da família. Como é que é compensar essa tensão? Eu sempre passo uma frase para o Juliano, que a competição é apenas uma parte. Quando você senta num carro de corrida, você sempre tem que ter em mente uma coisa. Ali existe uma outra pessoa que está competindo com você, um outro ser humano. Então, quando você entra num carro de corrida, e eu sempre falo essa frase para ele, muito mais vale você ser um segundo lugar honesto do que um primeiro lugar desonesto. Então a honestidade vai estar sempre em primeiro lugar. Não adianta nada você chegar em primeiro e saber que você fez uma coisa desonesta com outro ser humano que está ali. Então, na minha vida de corrida, ninguém pode chegar e falar assim, Adriano, você ganhou uma certa corrida porque você foi desonesto.
eu nunca tirei ninguém. No tempo que eu corri, foram 11 anos, eu nunca tive uma batida para fazer uma pessoa capotar, para tirar essa pessoa. Então Deus sempre colocou isso dentro de mim. E é isso que eu passo para o Juliano. Juliano, você está lá, pessoas vão te bater, pessoas vão fazer com que você saia da pista, que quebre e tudo, mas Deus sempre vai te dar o melhor. Vamos falar do Adriano pai agora. Estávamos a falar nos bastidores que ele também já se aventurou fora de fronteiras. Já esteve em Portugal e, de alguma forma, éramos vizinhos nas fábricas onde praticamente trabalhávamos. Diz-me uma coisa, também tens uma evolução onde essa tua experiência de vida reflete exatamente isso que passas ao Adriano. Há tombos, há encostos, já de alguma forma formas e diversas de que alguém te tente tirar fora da pista. Como é que tem sido a tua evolução a nível profissional? Foste a Portugal, voltaste, encabeçaste uma empresa a nível pessoal. Como é que tem sido essa evolução em duas perspectivas de dois continentes? Como é que tu passas essa experiência? Eu, quando fui para Portugal, na verdade, eu fui aprender a profissão que eu exerço hoje. Então, eu era muito novo, tinha recém-casado, tinha 18 anos de idade, e surgiu essa oportunidade de eu ir fazer um curso na área de injeção plástica lá em Portugal. E conversei com a minha esposa e falei, o que você acha? Ela falou, Adriano, é uma oportunidade única. Vá, aproveite essa oportunidade. Então eu fui para lá, chegando lá em Portugal, tive algumas dificuldades, porque assim, eu nunca tinha saído de casa, de perto dos meus pais, de perto da minha esposa. Então foi assim uma vivência única, uma vivência nova. Com isso, eu aprendi que eu fiquei muito mais forte. E sabendo que realmente aquelas pessoas que estão perto de mim gostavam de mim. Porque sempre ligava, sempre mandava carta, e as cartas demoravam a chegar naquela época, que fazem quase 26 anos atrás. Então, assim, com isso, eu fui criando uma resiliência dentro de mim, que tudo que eu aprendi lá, eu vim trazendo para essa minha vida profissional. Foi assim, uma abertura muito grande de conhecimentos que até hoje eu aplico na minha vida. Então, a minha vida profissional veio crescendo em virtude daqueles conhecimentos que eu adquiri lá. Foram conhecimentos onde que eu aprendi o básico de tudo, e foi um aprendizado muito grande. Porque nessa minha vida profissional, eu trouxe para as empresas que eu trabalho hoje essa vivência, esse conhecimento. Portugal, de alguma forma, te influenciou a nível profissional. E na culinária? Na culinária, eu tive uma grande dificuldade. Porque os portugueses, eles gostam muito de peixes, e eu não sou muito, não gosto muito. Mas não passaste fome? Não. Lá tinha um prato, né? Que é o bitoque? Bitoque, isso. Arroz, batata... E bife a cavalo, e ovo estrelado. Isso. Então, era o que eu comia, era o que eu gostava. Mas o pessoal que foi junto comigo gostava muito de peixes, lula, bacalhau, enfim, eles se deliciavam lá em Portugal com a culinária. Adriano, agora para finalizar eu faço uma pergunta mais intimista, tá? Quem conhece o Adriano Provesi pela primeira vez, o que é que eles leem nos teus olhos? Eu tento sempre passar para as pessoas que Deus está sempre no controle. Deus está no controle de tudo. Quando as pessoas me veem, elas sentem isso. Porque quando eu posso ajudar,
pode contar comigo. Eu sempre vou ajudar pessoas. As pessoas que eu lidero hoje têm isso, que podem contar comigo. Para o que for, para o que precisar, podem contar comigo. Ou seja, és uma fera dentro e fora das pistas, então. Deus, Ele sempre traz isso para mim. Se eu te ajudo, ajude as outras pessoas. O universo conspira? Graças ao bom Deus, tudo que eu tenho, tudo que a minha família, não só bens materiais, mas a minha família conspira, o universo conspira para isso. Então, jamais eu vou dizer que eu estou passando por momentos difíceis, por dificuldades. Sim, existem momentos difíceis, existem dificuldades, mas por trás de tudo isso existe um aprendizado, e esse aprendizado é muito maior, é muito melhor. Esse aprendizado, a gente fica muito mais forte quando a gente está com Deus. Agora vamos pôr um ponto final na entrevista, mas eu quero que tu digas uma coisa. Qual é a frase, um livro de cabeceira ou algo que tenhas recebido de familiar, uma frase que te motive diariamente? Eu sempre tenho comigo que a família, ela está em primeiro lugar. Se você tem uma família, uma base familiar forte, boa, você nunca vai estar sozinho. Quando você tem pessoas ao teu lado, quando você tem pais, mãe, esposa, filhos ao teu lado, você jamais vai estar sozinho. Então, é isso que me motiva sempre, a quando eu levanto, a quando eu vou dormir, são essas pessoas. O Adriano faz lembrar um ditado que nós temos em Portugal. Tá? É assim, numa chácara podem haver 2 cachorros, mas há aquele que está sempre a latir e o que está quieto lá atrás. Imaginem ele nas pistas como é que era. Adriano, os contactos do Giuliano Provezi vão passar aqui em baixo no rodapé, os contactos da 7 Points, Pinguim Racing e também os contactos particulares dele vão passar aqui no rodapé. Tá? Vejam o Adriano pai, vejam o Giuliano Provezi a competir, acompanhem as competições no YouTube, que ele tem YouTube e todas as redes sociais dele. Vejam o estrago que o pai passou de influência para os filhos, tá? Porque vai ser um legado familiar do Provezi daqui e para o futuro. Adriano, obrigado por teres vindo ao meu programa. Tá? Obrigado a você, João. E um português com um Tuga que esteve lá por pouco tempo, mas lá está, não gosta de bacalhau. Mas tudo bem, está tudo bem. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Então hoje vamos ver a relação do Cheval Blanc de 47 e o prato Ratatouille. No caso de Ratatouille, vamos referenciar o filme para ver essas coincidências. Ratatouille, um filme do ratinho, que era cozinheiro, tem uma referência lá de Anton Ego, o crítico gastronómico que vai ao restaurante, ao Gusteau, para pedir um Cheval Blanc de 47 para ter uma pequena experiência e harmonizar com a perspectiva, como ele comentou. Perspectiva nada mais era de que um ratatouille. Ratatouille é um prato tipicamente francês, do litoral, onde é condimentado com especiarias e ervas, com zucchini ou courgette, um tipo de pepino francês, e com molho de tomate. Lá está. E depois tem a relação. Como é que o ratinho, o ratatouille, vem a casar com o Cheval Blanc 47? Foi essa perspectiva que eu vos queria mostrar. O Cheval Blanc, um Bordeaux de 1947, que Anton Ego, a personagem do crítico gastronómico, pede para puxar a cultura francesa para um prato tipicamente do litoral francês. Ratatouille, o filme, o prato, e um Cheval Blanc de 47. Como vêem,
uma garrafa, uma história e, neste caso, vamos passar às figurinhas animadas para, de alguma forma, puxar, uma vez mais, a cultura francesa para a frente. Estas e outras histórias no meu YouTube de o João Carlos Farrapa, Uvas e Personalidades, onde eu costumo dizer que nada se perde, tudo se agrega. Pequenos pormenores e sempre a cultura. Cada garrafa, uma história. Aqui me despeço, então, até um próximo episódio. Uvas e Personalidades, eu estou aqui com o Belo, na bodega do Tchê. Espaço Tchê Bodega. Espaço Tchê Bodega, tá? É assim que se come no sul do Brasil. Belo, diz-me lá, como é que se confecciona estas janelas? Dá um pouco de trabalho, amigo João, dá um pouco de trabalho. Assim, estamos aqui desde as 5 da manhã, colocando a costela aqui para sair. Isso é a costela fogo de chão, que a gente chama, né? Durante a semana a gente tem que correr atrás de muita lenha. Hoje aqui foi usado 4 metros de lenha. E daí põe aqui 5, 6 horas de fogo para ficar desse jeito. Não pode apressar demais e nem pode deixar muito distante também. Senão ela não fica boa. Assim ela fica maciazinha, descolando do osso. É assim que faz. Como eu costumo dizer, é um estrago enorme. Isso. É um grande estrago. Verdade. Queres mandar uma mensagem? Uvas e Personalidades, faça que nem o amigo João, vem aqui conferir para ver como que é verdade. É um estrago. Pessoal, é assim que se come no sul do Brasil. Costela de chão, chamou isto de janelas. Muito apetite e o pessoal come bem, não é? E o ambiente é este. Tá bonito ou não tá? Olha aí, ó. Pessoal, olha do meu amigo João Carlos Farrapa. Já pediu aí uma gravação no vídeo. Olha aqui a costela, coisa mais linda do Civete. Que tal vocês virem conhecer o Espaço Tchê Bodega aqui na rua Quênia, 442, no centro de Pinhais. Esse é especial pro pessoal do canal Uvas e Personalidades. Vocês mesmo, eu tô falando com vocês. Uvas e Personalidades, muito obrigado pela companhia aí. Vem pra cá conhecer o Espaço Tchê Bodega, comer uma costela fogo de chão. Buena por demais. Tem até o amigo Darwin aqui, o amigo Darwin. Conhece vocês, hein? Aí, tchê, ó. Que tal? Mandando um abraço especial pra vocês, ó. Um abraço de 3 voltas e meia. Vem pra cá, tomar um chopp, tomar uma cerveja gelada ou refrigerante, pra quem não bebe bebida alcoólica, né? E comer essa costela fogo de chão. Uvas e Personalidades, muito obrigado. Vem pra cá, Rua Quênia 442, no centro de Pinhais. Asa! Boa tarde, tudo bem? Já estamos aqui na Islândia com o nosso primeiro grupo e acabei de assistir o programa Uvas e Personalidades daqui da Islândia e fiquei muito feliz em saber que tem brasileiros que moram aqui e também assistem o programa. Um grande abraço para vocês e vamos à caçada da Aurora. Hi, my name is João Carlos Farrapa and I'm inviting you to see the new project of Maori Incorporated Construction, a new oasis. Nearby Curitiba, in Caiobá Beach, there's a new standard of excellence.
que é que harmoniza bem com pataniscas de bacalhau. Pataniscas de bacalhau é um prato prático português, tá? Uma receita simples, mas muito saborosa, a qual vocês podem seguir no programa do António Ader. É assim, é simples, é prática, para o final do dia, uma coisa que uma pessoa não quer fazer nada complicado, mas que de uma refeição prática, tá? E que vai muito bem ao final do dia e não suja muita louça, tá? E também não prejudica muito a organização da cozinha. Vamos então partir para o que é que harmoniza, de alguma forma, com as pataniscas de bacalhau. Geralmente a patanisca de bacalhau, ou o bacalhau, sendo peixe, muitas vezes é a questão de um vinho suave, branco, um chardonnay, com um corpo mediano e uma acidez abaixo da média, o que fará um casamento perfeito e uma harmonização perfeita para um prato português. No caso, nós temos lá o nosso vinho branco, não é? Temos o nosso vinho verde, tá? Mas eu queria sugerir uma coisa diferenciada, algo diferenciado que surgiu numa das últimas visitas que nós fizemos aqui à vinícola Araucária. E de que forma é que eu posso fazer essa questão diferenciada? 2 uvas, Gamay e Viognier. E vocês perguntam, mas espera aí, mas 2 uvas francesas? Mas não estou a entender. Será que estás a puxar tudo para uma harmonização europeia? Não é o caso. Aqui o caso é que assim, a vinícola Araucária existe desde 1970, de acordo com o projeto dos irmãos Adur. De acordo com o comentário e o discurso do nosso amigo Renato Adur, o empresário, surgiu em 1970 com o objetivo da preservação do espaço para a Araucária. Só que vieram outros projetos e plantaram então as vinhas. Deu um resultado muito bom, sendo elas já uma estrutura de relevo aqui na região, no Paraná e então em São José dos Pinhais, com a referência de vinhos já muito bem mencionados a nível nacional e internacional. Agora as uvas, Gamay e Viognier. Onde é que vamos encaixar isso? Eles produziram um vinho rosé exatamente com essas 2 uvas. Temos aqui a gralha azul rosé de 2019, onde é um blend de 2 uvas, Viognier e Gamay. Viognier tem uma referência de que foi transportada para a França pelos romanos, estamos a falar há mais de 5.000 anos, exatamente pela questão a quando da expansão do Império Romano. E a Gamay tem uma referência de cultura e agricultura ou plantação em França desde o século XV. Mas lá está, como veem, estamos a puxar a história uma vez mais de imigração europeia para o Novo Mundo, Brasil, e trazendo essas caixas que de alguma forma se adaptaram muito bem aqui ao terroir brasileiro. Então é assim, é uma estrutura mediana, vai puxar tons de rosa, tons florais, uma estrutura bem mediana que vai encaixar perfeitamente com as pataniscas de bacalhau do António Ader. É essa proposta que nós temos, tá, para propor esse equilíbrio, tá, e essa proposta. Tem um luxo em casa, lá está a questão de harmonizar um prato tipicamente português, tá? Mas vão puxar um vinho acessível, uma estrutura de qualidade e também a questão de ser um vinho de bolso. Lá está a tal questão que eu ponho sempre. Mas porquê vinho de bolso? É uma questão acessível, é um vinho acessível. Vejam no contrarótulo as indicações, mas também explorem as questões que têm na produção aqui da vinícola Araucária. Estrutura bem profissional, estão em franca expansão, mas lá está, uma harmonização e um casamento perfeito com pratos típicos portugueses. O que é que nós queremos no meio disso tudo? Exatamente para expandir, então, essa questão de horizontes. Mas espera aí, mas de alguma forma vocês acham que há uma harmonização entre pratos portugueses e vinhos e uvas francesas? Mas espera aí, mas estão no Brasil. Vocês não sei se conseguem reparar essa transição que existe, de alguma forma, de territórios e de continentes. Temos uma globalização em mãos, temos uma questão que é mais próximo de ter nas prateleiras não rótulos estrangeiros, mas uvas de produção nacional que vieram realmente desse velho mundo, do velho continente, para o novo mundo. São estruturas bem simples, são complexas,
Estamos a falar de personalidades diferenciadas de acordo com a estrutura do terroir. Terroir, terreno, ou todas as condições envolventes que, de alguma forma, fazem a produção destes vinhos. Agora, outras propostas. Estamos a falar assim, como é que o Salvatore pensou, de alguma forma, de que vamos ver que vinho, tu sendo português, como é que vais harmonizar um prato prático português? Lá está, eu não vou puxar a brasa à minha sardinha puxando vinhos portugueses. Poderia, mas aqui no caso é assim, nós temos que ampliar um pouco mais a visão e a noção de produtos que vocês têm à vossa porta. Têm toda uma riqueza, tá? Têm toda uma estrutura própria que se está a desenvolver e também quer o vosso carinho. Então é produção nacional, então há uma responsabilidade, há uma ética e há um amor que de alguma forma puxa em raízes, tá? Do velho mundo para aqui, a quando da transição dessas cepas. Mas lá está. Entre outros pratos, vocês vão ver se realmente existe mais desafios da parte do António Adler. Foi umas pataniscas de bacalhau, nós comemos isso, lá está, a qualquer hora do dia. Pode ficar de um dia para o outro, tá? E lá está, um vinho fresco, aberto, no caso um rosé, não quero dizer que vocês o bebam todo, mas que de alguma forma pode ficar conservado até 2 dias a mais após a abertura. Portanto, não há aquela consequência de beber rapidamente o vinho que foi aberto. Entre outras questões, peixe, geralmente o rosé também serve de coringa. Tá? É assim, quando uma pessoa está na dúvida que de alguma forma quer um vinho estruturado ou não tão estruturado, uma acidez acima da média, lá está, o rosé é o coringa. Como vê, é assim, a tonalidade da garrafa, como eu já costumo dizer, tem a ver com a quantidade de casca que é induzida na sua fermentação. Há uma percentagem de casca que é posta exatamente para ter esta coloração, para ter também a intensidade dos taninos, tá? E também que, de alguma forma, modele a questão e a estrutura da acidez que, de alguma forma, lhe é posta para consumo. Estamos a falar de 2019, tá? Estamos a falar de questões de aroma frutado. No palato vai ser bem leve, tá? Vai ser os tons de rosa, os tons aromáticos de amora, daquela amora silvestre, dá aquela acidez bem, bem sutil, mas é assim, um vinho frutado no olfato. É uma estrutura límpida, é um casamento perfeito exatamente com o bacalhau que nós fazemos e todos os pratos realmente que entra esse bacalhau. Ok, uma vez mais, uvas e personalidades com Ginielli Provezzi, a mãe do nosso ilustre piloto, Giuliano Provezzi. Ginielli, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades. Tá? Obrigada pelo convite. Quem é Ginielli Provezzi? Mãe, esposa, empresária, tentando dar conta de tudo, né? Como é que é ser contadora de um piloto de competição? Contadora. É uma área que ele não gosta, sempre quis que ele seguisse o meu caminho, mas preferiu seguir os passos do pai. O que eu posso dizer? É uma área que eu me encaixo, né? Uma área assim que conheci e não me vejo trabalhando em outra área hoje, né? Diz-me uma coisa, é um desporto e um hobby caro. Como é que tem sido essa disciplina de alguma forma, encaixar as despesas através dos patrocinadores, do vosso tempo como pais e como profissional? Como é que é adequar e equilibrar toda essa situação? É que até então, né, ele iniciou campeonatos pequenos, ou só hobby, como ele comentou, né? Mas hoje, para campeonato, como ele pretende seguir, infelizmente a gente não tem condições de arcar, né? Então, a gente agradece muito pelo convite de participar no projeto, mas para nós é tudo novo, né? O início. Então, a gente está em busca de pessoas que acreditem no projeto dele, que possam, né, ajudar a realizar o sonho da vida dele. Nós estamos a fazer a nossa parte, lá está, o terceiro elemento da família Provezzi, de alguma forma, para fomentar essa participação e que vocês tenham conhecimento que existe aqui um projeto futuro bem estruturado, tá? E com bastante incentivo. Mãe do Giuliano Provezzi, como é que é ser mãe dos bastidores numa competição? É difícil, né? Porque o medo
querendo ou não, você entrega o teu filho sadio ali, você não sabe, né? Até o final da corrida como é que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo orgulho, né? Porque eu sempre falo para ele que a humildade é tudo. E trate as pessoas como você gosta de ser tratado. Então, como o pai colocou para ele, seja honesto, faça a sua corrida honestamente. E que Deus não coloca um sonho no teu coração, sendo que você não vai realizar. Então, eu acredito muito que se surgiu esse projeto, o convite de estar dentro dessa equipe é porque é planos de Deus na vida dele. Então, eu acredito muito que vai ter pessoas que vão ajudá-lo a concretizar esse sonho, né? Tu acreditas então que nada é por acaso? Não, nada é por acaso. Como mãe, no teu trabalho, todos sabem que de alguma forma és a mãe do Juliano Provedze. Não por uma questão de ego, mas como é que é as mães falarem de mulher para mulher e saber como é que tu consegues equilibrar essa responsabilidade, receio e adrenalina nas competições? Não tem muito o que comentar, né? Só quando você está vivendo ali para você saber como é que é. As outras mães questionam como é que posso seguir os passos do Juliano? Como é que a gente suporta, né? Desde quando o marido corria, é difícil, né? E que histórias é que tu contas? Como é que é os bastidores do feminino na competição com outras mães? Nós já estivemos a assistir outras competições, nós vemos as mães e os pais, mas lá está, nós sabemos que é diferente, né? A mãe tem aquele sexto sentido de que quer sempre o melhor, mas está sempre com o pé atrás. Como é que é os bastidores das mães? Tu já sentiste isso nos bastidores? Conta para nós como é que é esse fervo. Por exemplo, a minha sogra não suportava ver o filho dela correr. Ela se escondia e só saía no final. Ficava em oração ali, pedindo para que Deus guiasse os passos dele, né? Eu já consigo, né, visualizar, a gente está ali para a torcida, quando ele roda, a gente grita, né, sabe que ele não está ouvindo, mas na hora a emoção você fala, vai, segue em frente. Não sei como é que as outras mães, né, agora, nesse ano que a gente vai começar a ter mais contatos. Então vamos ver como é que vai ser. Mas não vai doer tanto. Gisele, como mãe de um piloto, o que é que tu tens a comentar para as outras mães perante essa motivação que passas ao teu filho? Que frase motivadora é que queres passar às outras mães? Eu sempre falo para o Juliano, humildade, quando ele estiver no topo, que ele não esqueça de onde ele veio, né? O histórico familiar e colocar Deus sempre em primeiro lugar. Ser mãe é uma grande responsabilidade para um piloto. Como é que tem sido a vossa disciplina como responsabilidade para que ele equilibre a parte académica com as competições? Vocês de alguma forma orientam-no a que de alguma forma tire algum ensinamento da parte académica para aplicar nas pistas, para além da humildade? Sim, eu falo para ele que o estudar ele vai, né? A prioridade hoje ainda é o estudo. Digamos que o kart vem em segundo lugar, ele não quer, ele quer colocar em primeiro. Mas tem que ter uma segunda opção. O kart não é para a vida inteira, né? Então ele tem que ter uma profissão à parte disso. Há sempre aquela responsabilidade da formação, então. Exatamente. Aparentemente já é formação do sangue italiano, correto? Sim. Como é que é o italiano nos bastidores quando comemora a competição do Juliano? A gente lembra desde a primeira corrida que ele ganhou, né? A emoção, na época ele era pequenininho, ele correr para os braços do pai dele, nossa, é emocionante quando chega nesse ponto. Então queremos ver isso novamente. Né? A mãe também tem babador como o pai? Sim. Ou é diferente? Não, a gente está ali para torcer, né? Tanto que para ele, ou digamos o Júlio, que é nosso filho que tem 9 anos, o ídolo dele é o irmão. Ele quer seguir o exemplo do irmão. Ele está mais na pista ali por vontade do Juliano do que ele próprio. E a mãe prende essa veia de competição para o Júlio? Eu não vejo muito o Júlio correndo, né? Porque o Júlio ele é mais elétrico. Então a gente só vai saber daqui a uns anos se está no sangue dele mesmo ou não. Se ele quer seguir, ou pelo exemplo do irmão, né? Se quer imitar o irmão ou se por ele mesmo. Como mãe, tu vês os irmãos a competirem como uma esquadra? A squadra, né? E tal, eles chamam squadra. Vocês veem os dois a competirem como uma squadra, com o mesmo patrocínio na mesma pista? Vejo. Como é que será? Vejo. A idade é diferente, não seriam os mesmos campeonatos, né? Mas eu vejo um apoiando o outro ali.
vês a família Provedzi, que tem brasão, tá? Tem heráldica em Itália, mas vê a competição, a Provedzi a fazer sombra numa pista? Em que sentido você... Sombra como de relevância. A competição serem os dois Provedzi numa pista e os outros terem receio. A Provedzi vai fazer sombra na pista? Eu creio que sim. Vão ser importantes ambos. Bem, como os pais dizem do Giuliano, para ele ser humilde. Eu vejo a parte de ensinamento que eles passam ao Giuliano para ser humilde, mas não ser como aos outros, ser aguerrido e chutar para fora da pista. Mas é assim, pela toda a formação que ele tem, ele é mais tecnicista e estratégico. É de herança familiar? Ser estratégico, inteligente e ter foco? Sim. O Adriano é muito dessa forma, né? E a família Provedzi, como é que é a segunda e terceira geração a ver o filho e a ver os netos? Como é que tu sentes, lá está, estando na família, e ver a parte Provedzi paterna a ver essa evolução na pista? Eu não pensei, eu não imagino nem ele namorando ainda, né? Quem dirá casando. Ele sempre fala que quer casar cedo porque nós casamos cedo, mas eu falo para ele que foi outras épocas, né? Hoje ele tem que colocar o foco da profissão dele acima. Netos, eu sempre falo 2 meninas para ele pagar do jeito que ele é hoje, né? Mas netos correndo, não cheguei a pensar nessa possibilidade, não. Como mãe, vamos finalizar, como mãe, o que é que tu tens a recomendar para os filhos pilotos ou as mães de pilotos que te estão a assistir? Eu acho que o apoio é muito importante, né? Apoiar o sonho dos filhos, como eu falei, passar humildade e não querer ser melhor do que os outros, né? Como mãe, és uma mãe tipicamente italiana para os teus filhos ou mais brasileira? Não sei como é que é o italiano, né? Italiano aparentemente é exatamente, penso eu, como tu és, ou seja, aquela disciplina, há aquele rigor e há aquela observação de um controle, lá está, tipicamente italiano. És verdadeiramente italiana? Eu acho que, olhando por esse lado, sim. A determinação, buscar, né, os sonhos, correr atrás. Guerreiros? Sim. Um vero italiano. Lutar, sempre lutar pelo que você quer. Lutar pelos teus objetivos. Isso é muito importante. Janela, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Tivemos aqui mais um pertencente à grade e à grande armada do Giuliano Provedzi. Os contactos do Giuliano vão passar aqui no rodapé. Acompanha o Giuliano, tá? Façam como nós, espremam a uva para ver o vinho que está a sair ali daquele carro de competição da 7 Points, Penguin Racing, Giuliano Provedzi, e lá está, mais um testemunho de um familiar próximo de Giuliano Provedzi. Ginelli, obrigado por teres vindo ao meu programa. Obrigada pelo convite. Ok, aqui na presença de uma Royal Enfield, a presença da história mundial, no caso de uma moto. Só para chamar a atenção e fazer o spoiler do nosso próximo convidado, Lino Júnior. A história na primeira pessoa que esteve presente no Monte Castello, em Itália, e a referência e a presença da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra, em Itália. A história na primeira pessoa de quem esteve lá presente, um testemunho e lá está a referência da pessoa que de alguma forma, através de documentação, produção própria e independente, fala da história do Brasil num conflito mundial. Na boa perspectiva de que de alguma forma existe cor brasileira e a ser de relevância e homenageada em Itália. Não perca então o próximo entrevistado, Lino Júnior. Olá pessoal, eu sou o Lino Júnior, produtor cultural, e estou aqui para convidar vocês para o próximo programa Uvas e Personalidades do nosso amigo João Carlos.